Olá, boa tarde a todos. Bom, a pedido de inúmeros alunos e ex-alunos, eu tomei a liberdade para gravar esse vídeo. Talvez seja até algo que permaneça aí ao longo dos próximos dias, nem que seja uma vez por semana. Um pouco motivado pela minha vontade de interagir e ao mesmo tempo de informar ou exercer talvez uma das coisas que para mim é uma missão, e não necessariamente apenas uma missão, mas um trabalho, né, que é promover o diálogo social e a partir desse diálogo social e interacional promover o conhecimento, seja ele linguístico, seja ele psicológico, seja ele de qualquer outra ordem, com o intuito de promover o desenvolvimento humano. É muito angustiante para nós que somos professores e pesquisadores de um modo geral nos fecharmos e nos isolarmos em casa e no momento em que as coisas acontecem aceleradamente no mundo todo. Pode parecer uma ilusão ou mesmo uma utopia, mas nós estamos vivendo aproximadamente o que se vive em tempos de guerra, né? Em tempos em que há um investimento altíssimo para se solucionar questões e essas soluções, evidentemente, elas são capazes de criar novas tecnologias, criar novos insumos, criar novas soluções para constantes problemas e antigos problemas. E nesses momentos também de isolamento social, nós temos a oportunidade de olhar para o nosso dia a dia, né, com um olho que antes nós não tínhamos atenção ou percepção. E as coisas que antes eram transparentes, aos poucos elas começam a ganhar lugar, significação e ressignificação. Eu olho hoje, por exemplo, para minha própria casa de 49 metros quadrados, né? E se antes eu achava a casa pequena ou se eu achava a casa espaçosa, né? Hoje talvez eu acho a casa minúscula, mas na minha exaustiva convivência, né, com a minha casa, eu começo a perceber nos cômodos dessa minha casa algo que antes eu não conseguia ver, né, que era um conforto, né, que independentemente do tamanho, independentemente da convivência que eu tinha com as pessoas aqui dentro, e independentemente do lugar que a mobília ocupa, eu consigo ver na minha casa, né, conforto. E antes mesmo de começarmos a pandemia, eu passei por um período de internação em virtude de uma alergia e eu fiquei aproximadamente 4 dias, quase 5 dias em um quarto de hospital, sem janela praticamente. E hoje quando eu venho para minha casa, né, e quando eu consigo ficar assim tantos dias dentro de casa, eu tenho a alegria e a satisfação de dizer que não é o tamanho, né, que faz o nosso lar, não é o tamanho que faz a nossa casa, mas são as inúmeras oportunidades que a gente tem de conviver com os nossos objetos e olhar para esses nossos objetos, esses nossos insumos de casa, né, que nos trazem história, que nos trazem valor, que nos trazem, de certo modo, inúmeras significações que fazem a vida ter sentido. Durante esse período de isolamento, eu passei alguns dias na casa de um amigo e a casa dele é bem maior do que a minha casa, né? E fui muito bem recebido e tinha um jardim muito legal que dava para tomar sol. Mas, embora, né, eu estivesse ali em um espaço muito agradável, é um espaço que não tinha, né, a mesma história, talvez dos objetos e das coisas que tivessem em minha casa. E nesse momento de tamanha angústia em que a gente vive, né, evidentemente eu me senti em uma espécie de não lugar, como dizia o Zygmunt Bauman. É um não lugar porque
Ao mesmo tempo em que eu buscava uma história, eu não tinha à minha volta objetos históricos que me dessem condição de me significar em um determinado tempo, em um determinado espaço. E o mais interessante é que essa convivência forçosa, né, que a pandemia nos trouxe, ela deixa legados muito importantes para que a gente consiga pensar não apenas questões econômicas, né, mas que nos levem a refletir a respeito de qual é de fato o nosso papel enquanto seres humanos, ou qual é o nosso verdadeiro significado aqui na Terra, ou missão, ou como tantas outras pessoas mais, né, a partir de tantas filosofias e religiões, tentam desvendar. E essa incessante insegurança em relação ao futuro, né, ela nos faz abrir olhares para aquilo que de fato importa, que é o presente. Um presente difícil de ser vivido e que muitas vezes nós temos condições, né, de planejar, mas infelizmente nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, nesse momento de guerra humana, diríamos assim, nós não temos mais condições, né, de pensar. Nós, em virtude disso, passamos apenas a vivê-lo. E viver apenas dói, né? Viver apenas dói. Dói porque você, enquanto ser humano, depende do outro, né? E quando você é obrigado a viver em confinamento, esse contato com o outro, ele passa a ser interditado. E essa interdição, né, faz com que você sinta o quanto a troca de afeto, o quanto a troca de palavras, ela é fundamental e essencial para a organização dos nossos pensamentos e para a organização do nosso próprio sistema nervoso. Eu digo de um modo geral, explicitamente, abertamente, né, a todos vocês que para mim fazer esse vídeo, por exemplo, a pedido de algumas pessoas que eu tenho tamanha consideração, sonda como um sinal de desabafo, né? E em um primeiro momento eu achei muito desafiador, eu tive uma preguiça, porque eu andei gravando várias aulas online e a gente sabe que essa falta de um outro para interagir com a gente, ela é difícil, né? Mas no fundo, né, essa demanda de alguém que, ou de algumas pessoas que estão do lado de lá e que fizeram parte da minha vida e que fazem eternamente parte da minha vida, me deu talvez uma esperança ou me deu alegria, né? Me deu a sensação de que eu posso continuar vivo mesmo não estando presente entre aqueles que estão vivos. E de certo modo alivia um pouco a minha angústia, né? Alivia um pouco a minha tristeza, porque por mais que eu seja uma pessoa muito só no meu dia a dia e emanado de às vezes inúmeros alunos, eu já tive semestres de ter 700, 800 alunos e por incrível que pareça, embora eu não lembre o nome de todos, eu sei quem é cada um e consigo gravar a fisionomia de cada um. Eu sofro porque, enquanto professor, eu também aprendo muito com os meus alunos. E é utópico, né, dizer que não, independentemente do nível, né? Eu já trabalhei desde escola primária até universidade, pós-graduação. E eu detesto quando alguém vira para mim e fala assim: nossa, mas você é muito novo. Eu sou muito novo, mas eu também entrei na faculdade muito novo, saí da faculdade muito novo, fiz mestrado muito novo, estou quase terminando o doutorado também muito novo. Independentemente de idade, né, eu acho que o que é característico da minha geração é o nosso desejo e nosso anseio por mudar um país, por mudar uma realidade social, por mudar uma cultura que infelizmente ainda hoje carrega traços, né, de uma mentalidade colonial, de uma mentalidade completamente presa
né, a verdades absolutas e inquestionáveis. E nós sabemos que as verdades elas não existem, não se pode encontrar verdades, as verdades elas são construídas. Assim como era verdade, né, que há menos de 100 anos todas as mulheres que abandonassem os seus esposos, elas deveriam ser excomungadas da sociedade, por mais que sofressem, por mais que apanhassem, por mais que muitas vezes fossem torturadas. Hoje é verdade que essas mulheres elas têm autonomia enquanto mulheres. Assim como era verdade que há 40, 50 anos atrás, né, ser LGBT era crime, e até hoje em alguns países é crime. Nós sabemos hoje, né, que os LGBT são pessoas normais, são pessoas que trabalham, pagam seus impostos, que têm caráter e que têm idoneidade, independentemente dos seus inúmeros de suas inúmeras características sexuais. Assim como era verdade, né, que até na década de 80 os negros nos Estados Unidos deveriam tomar água em bebedouros diferentes dos bebedouros dos brancos e eram segregados. Hoje é verdade também que negros e brancos nos Estados Unidos eles devem ter o mesmo lugar, o mesmo papel na sociedade. E assim como foi verdade, e aliás, em nome de Deus, né, que os negros deveriam ser feitos escravos e os índios deveriam ser feitos escravos no Brasil, hoje é verdade que tanto índio quanto negros, né, independentemente das suas origens, são gente, como no mundo todo, independentemente da cor, da raça, do fenótipo ou qualquer outra característica. O que sustenta a humanidade, o que sustenta a vida é o simples fato de que por trás de nossas máscaras e por trás dos nossos corpos, coloridos ou não, há algo mais do que uma mera carga biológica. Existem humanos. E esses humanos, por suas inúmeras características de alma, de espírito, ou seja lá qual for a sua crença, eles dependem uns dos outros. E além de dependerem uns dos outros, eles precisam conviver uns com os outros. Essa é a única garantia que nós temos, né, de que a humanidade ela seja preservada. Infelizmente, talvez nós estávamos em um mundo tão turbulento, né, em que nós caminhávamos para nossa própria extinção. Nossa própria extinção porque nós vivíamos em cidades e vivemos em cidades muito grandes, mas às vezes não conhecemos o nosso próprio vizinho, não conhecemos aquele com o qual nós dividimos paredes. E isso faz com que nós nos sintamos, né, sozinhos dentro da nossa própria cadeia e nós, de certo modo, né, nos sintamos também abandonados em meio a tanta gente. O que eu acho engraçado também é que esse abandono ele é sempre visível e presentificável nas redes sociais. Nos primeiros dias de pandemia, né, foi perceptível que nas redes sociais as pessoas postavam palminhas para os profissionais da saúde, postavam panelaços para o presidente, postavam jogos, né, que haviam feito com seus familiares. Depois começaram a postar foto de comida, a postar foto de cerveja, a postar foto do descanso, da cama, né? E hoje nós caminhamos para uma espécie de vazio tão grande em que as pessoas elas postam frases o tempo todo, né, relatando as suas tristezas, as suas angústias. Algumas pessoas elas sentem necessidade de postar fotos dos seus corpos, né, porque se elas andam na rua e se elas conseguem cativar na academia, né, a beleza exterior, essa beleza exterior nesse momento de isolação não faz nenhuma diferença.
para a humanidade, então elas postam quase nudes, né, para chamar atenção aí nas redes sociais. Mas enfim, as redes sociais elas passaram a ser uma espécie de meio de fuga, ou meio de refúgio, né, para que o homem conseguisse o espelho do outro, né, que é tão necessário para que a gente consiga estabelecer relações de identificação e relações de construção social. Quando a gente fala desse espelho do outro, eu digo em termos lacanianos mesmo, né, em que o outro, tanto o outrinho quanto o outrão, que é tanto a sociedade quanto esse outro com o qual eu convivo, tem um poder muito grande sobre aquilo que eu sou. Se eu sei que eu sou bonito, se eu sei que eu sou feio, se eu sei que eu sou inteligente, se eu sei que eu sou interessante, é porque o outro me diz isso. E nas redes sociais, né, curtidas já não significam mais palavras. Curtidas talvez sejam uma afirmação, ou para algumas pessoas um mero rito, né, de curtir e comentar tudo que vê. Mas no período de isolamento as pessoas estão tão angustiadas, elas estão tão ausentes, né, de sentidos de vida, que nada do que é exterior, nada do que é periférico importa mais. E nesse momento parece que a única coisa que nos importa é tentar buscar um sentido maior para as nossas vidas, é tentar buscar um sentido maior para quem nós somos no hoje e no presente, é tentar buscar uma solução para as dores no corpo que já começam a assolar, né, o nosso físico, mesmo diante da rotina, mesmo diante dos exercícios, porque quando nós começamos a sentir também que enquanto seres biológicos, nós precisamos nos movimentar, exercitar, percorrer meios diferentes, nos forçar fisicamente, né? E essa interdição de espaço, ela acaba criando também uma interdição limitadora da nossa expressividade. E com isso, os sentidos, né, da inteligência, eles se afloram, às vezes com muita força sobre nós, nos trazendo sensações diversas como irritação, estresse, né, e até mesmo nos trazendo a necessidade de consumo de bebidas, ou consumo de chocolate, ou consumo de Coca-Cola, ou de cigarro, ou de droga, ou qualquer outra coisa que alivie a nossa atenção. E nesse momento de afloração da inteligência, nós conseguimos ver detalhes onde antes não víamos, né? Como, por exemplo, as teias de aranha que existem em casa, antigos objetos que nós guardamos sem sequer nos darmos conta. E nós conseguimos, com esses momentos de inteligência, olhar para nós mesmos e reconhecermos que nós temos defeitos. E que os nossos defeitos não são meramente orgânicos. Muitas vezes eles são psicológicos. E é uma pena, porque muitas pessoas elas precisam descontar nesse outro, né, aquilo que elas não aceitam nelas mesmas. E com essa falta de convivência, né, com alguém que eu posso simplesmente atrocidar e esbaldar ali como garçom, como caixa de supermercado, ou qualquer outra pessoa que eu possa vitimizar, né, para descontar nesse mais frágil essa atrocidade pessoal que eu não aceito em mim, eu acabo tendo que descontar em mim mesmo. E isso para algumas pessoas dói, né? E é uma pena que muitas pessoas, ao invés de aceitarem ajuda psicológica, elas acabam, pura e simplesmente entrando no gatilho da sua própria ignorância, e pela sua própria ignorância vão se matando pessoalmente, fazendo vítimas também que estão à sua volta. Então, nesse momento, enquanto seres humanos, talvez o melhor presente que nós estamos nos dando é termos a oportunidade de conviver com os fantasmas,
né, que estão a todo tempo à nossa volta e nós não conseguimos presentificá-los durante o nosso momento de rush ou durante os nossos momentos, né, de força maior, de mente colonizada, mente essa que não consegue pensar sobre si própria, mente essa que não consegue realizar os seus próprios desejos e muito menos conseguir encontrar para si as suas próprias satisfações, e para isso passa a viver em função dos outros, em função das outras demandas, em função talvez do dinheiro, que seja a única pulsão maior, né, que não serve só para pagar contas, mas para alguns se tornou a garantia de conseguir mostrar para o outro, né, ou realizar os desejos do outro, por falta de reconhecer os seus próprios desejos. Então, pensando em todas essas questões tão filosóficas e eu acho que mais do que filosóficas, né? Talvez angustiantes, eu gostaria de deixar aqui alguns minutos para os meus ex atuais ou, enfim, para todos aqueles que um dia me deu a oportunidade de aprender com eles, né, algumas reflexões de vida que vão além da linguagem, que vão além do texto, que vão além da psicologia, né, e que vão além desse momento em que nós estamos vivendo hoje, desse momento em que nós estamos vivendo agora, porque elas nos trazem, né, talvez um nada, ou elas podem nos ajudar a pensar em tudo. E nessa condição paradoxal, né, talvez eu, enquanto professor, não tenha feito nada mais, nada menos do que tentar provocar. E nessa provocação, né, a única coisa que talvez importa seja exatamente abrir as represas inconscientes que nós estamos criando e tentar vazar ou sangrar um pouco das nossas dores e das nossas angústias. E desde já eu agradeço imensamente a todos vocês pelo pedido, pela oportunidade, pela confiança e principalmente pelo carinho. E esse carinho de vocês ao quererem escutar um pouquinho da minha voz nesse momento de pandemia, e escutarem coisas nada a ver com língua estrutural em si, me faz ver que talvez por detrás da função de professor existe a função de médico de almas, né? E eu acho que nós estamos no momento de reconhecer isso, que a nossa sociedade tem médicos de homens e médicos de almas, e há tantos outros profissionais quanto psicólogos, assistentes sociais, professores, né, funcionários públicos de um modo geral, que são médicos anônimos de almas e que o tempo todo lutam e trabalham para que a humanidade consiga crescer e se conscientizar um pouquinho mais sobre os seus caminhos e principalmente sobre as suas virtudes, e com isso tentar melhorar um pouco aquilo que é ruim, né, ou melhorar um pouco aquilo que incomoda, ou pura e simplesmente cativar a humanidade, que é algo tão precioso e tão necessário para que nós consigamos passar pela Terra cientes da nossa missão. Obrigado mais uma vez, desejo a todos vocês uma excelente semana, e se vocês gostaram dessas palavras, quem sabe na semana que vem eu não venho aqui, né, e deixo com vocês mais alguma coisa. Um super abraço. E lembrem-se, uma vez aluno, sempre aluno, uma vez professor, sempre professor, uma vez humano, sempre humano. Boa semana. Tchau, tchau.